Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kalel e esse é o nosso programa de leitura bíblica de capa a capa. Hoje nós estamos no dia 62 de 365 para completar totalmente tudo aquilo que Deus nos revelou através da Bíblia, através da Escritura Sagrada. Hoje nós vamos ler o capítulo 15 de Deuteronômio até o capítulo 18. Então senta aqui, pega o seu café, sua água, seu chá e bora comigo na leitura de hoje. Deuteronômio 15, o sétimo ano. Moisés disse ao povo: de 7 em 7 anos todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim que tiver emprestado dinheiro a outro israelita, perdoará a dívida. Ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios, os israelitas. O Senhor, o nosso Deus, os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre, se todos derem atenção ao que o Senhor Deus ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Conforme prometeu, o Senhor Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor, o nosso Deus, vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer quando estiver perto do 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse pensamento mau e ajude o seu patrício israelita. Senão, ele gritará a Deus contra você e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor, o nosso Deus, abençoará tudo o que você planejar e tudo quanto você fizer. Sempre haverá os pobres e necessitados no meio do povo. Por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com eles. Olha só que coisa muito engraçada que a gente acabou de ler. Parece uma contradição. Mas Deus está falando o seguinte, que se vocês me obedecerem, se vocês andarem nos meus caminhos, não haverá ninguém que passe necessidade, ninguém pobre no meio de vocês. Mas ele mesmo alerta. Já que eu sei que vocês não vão me obedecer, vai ter pobres no meio de vocês. E sempre haverá pobres porque sempre haverá pessoas que vão me desobedecer. Mas quando essas pessoas entrarem em dificuldade, não sejam negligentes com essas pessoas. Emprestem, as ajudem de uma forma extremamente generosa, porque através dessas coisas vocês serão abençoados. Então sabe aquele teu vizinho chato que te pede dinheiro toda hora? Que realmente precisa? Ajuda ele. Mesmo que te custe, ajuda, porque é dessa forma que Deus tem para te abençoar, irmão. A palavra ela vai falar em Provérbios que quando o pobre clama e você não dá ouvido a ele, quando você clamar, você não será ouvido. Então, às vezes, a resposta de oração de você é ser uma resposta de oração para outra pessoa. É assim que a gente começa a aprender a viver debaixo de provisão e de providência de Deus, sendo a provisão para outra e sendo a providência de Deus na vida daquela pessoa. Os escravos. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos, no 7º ano você lhe dará liberdade. E quando ele for embora, não o deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramar sobre você. Dê ao escravo ovelhas, cereais e vinho. Lembre que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o nosso Deus, o tirou de lá. E por isso que eu estou dando essa ordem a você hoje. Mas talvez o escravo goste tanto de você e da sua família que se sinta tão bem na sua casa e não queira ir embora. Nesse caso, você deve levá-lo para a porta da casa e furar a orelha dele com um furador. Então ele será o seu escravo por toda a vida. E faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não fique aborrecido quando você precisar dar a liberdade ao seu escravo. Afinal de contas, ele foi seu escravo 6 anos, ganhando metade do que se paga a um empregado. Faça o que eu mando e o Senhor Deus lhe abençoará tudo o que você fizer. A primeira cria de ovelhas e de vacas. A primeira cria das vacas e das ovelhas, se for macho, pertence ao Senhor, o nosso Deus. Portanto, não usem no trabalho essas crias de vacas e não cortem a lã dessas crias de ovelhas. Todos os anos levem esses animais para o lugar da adoração escolhido por Deus, o Senhor, e ali na presença de Deus, vocês e suas famílias comam a carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for cego ou aleijado ou tiver outro defeito grave, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deverá ser comida em casa. Todos vocês, tanto os que estão puros como estão impuros, poderão comer a carne desses animais defeituosos, como se comessem carne de gazela ou de veado. Porém, não comam sangue, despejem o sangue no chão como se fosse água.
a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Moisés disse ao povo: comemorem a festa da Páscoa em honra a Deus no mês de Abibe, pois foi numa noite desse mês que o Senhor, o nosso Deus, tirou vocês do Egito. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele adorar, e ali ofereçam em sacrifício a ele um animal tirado do seu rebanho, de ovelhas e do seu gado para a festa da Páscoa. Durante a semana das festas não comam pão feito com fermento, comam somente o pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram às pressas do Egito. É esse pão chamado pão do sofrimento que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueçam o dia em que saíram do Egito. Durante os 7 dias de festa, ninguém em todo o país deverá ter fermento em casa. E o animal que tiver sido morto no primeiro dia da festa será comido na noite naquele mesmo dia. Não deve sobrar nada para o dia seguinte. Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa deverão ser mortos em um só lugar, isso é, no lugar da adoração escolhido pelo Senhor, no nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhes está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. Cozinhem e comam um animal ali no lugar de adoração escolhido por Deus, e na manhã seguinte voltem para casa. Nos 6 dias seguintes só poderá ser comido pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma reunião especial em honra a Deus, o nosso Deus. Nesse dia vocês não trabalharão. A festa da colheita. 7 semanas depois de começarem a colher os cereais, comemorem a festa da colheita em honra a Deus, nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar. Vocês, seus filhos, as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem, não esqueçam que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a essas leis. A festa das barracas. Depois de separarem os cereais da palha e de espremerem todas as uvas, comemorem a festa das barracas durante 7 dias. Todos devem festejar alegremente, você e os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas e os que moram na cidade onde vocês vivem. Festejem durante 7 dias em honra do Senhor, o nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boas colheitas e abençoará tudo que vocês fizerem. São essas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. A festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus, porém cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, o nosso Deus, lhe tiver dado. Os deveres dos juízes. Nas cidades que o Senhor, nosso Deus, lhes der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. Não serão injustos nas suas sentenças, tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que os homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. Sejam honestos, sejam sempre corretos para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o nosso Deus, está dando a vocês. Contra a idolatria. Moisés continuou dizendo: quando vocês construírem um altar para adorar a Deus, o Senhor não coloquem perto dele um poste da deusa Aserá, uma coluna do deus Baal. O Senhor, o nosso Deus, detesta ídolos pagãos. Não ofereçam em sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, um touro, uma ovelha que tenha um defeito. Deus detesta isso. Capítulo 17. É possível que alguma das cidades que o Senhor, nosso Deus, vai dar a vocês, um homem ou uma mulher peque contra Deus e quebre a aliança feita com ele. Isso é, adore outros deuses ou o sol, a lua, as estrelas, desobedecendo assim a lei de Deus. Se souberem que alguém está fazendo isso, examinem o caso com todo cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, levem a pessoa culpada, seja um homem ou mulher, para fora da cidade e matem a pedradas. Mas é preciso haver pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém poderá ser morto se houver somente uma testemunha. As testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado, pois todos os outros devem atirar pedras também. Matem essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo. Julgamento de casos difíceis. Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato, questão de propriedade, um caso de violência ou qualquer outra questão. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado, e apresentem o caso ao sacerdote, os levitas e ao juiz que estiver resolvendo as questões naquele tempo. Eles julgarão o caso e darão a sua decisão. Vocês farão tudo o que eles mandarem, obedecendo a todas as suas instruções. Aceitarão a decisão deles, sigam as instruções e cumpram rigorosamente as ordens que eles devem dar. Mas se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer à decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto. E assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Quando souberem do que aconteceu, todos ficarão com medo e ninguém mais fará a mesma coisa.
Os deveres do rei. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor, o nosso Deus, está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para governar como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército e também não mandará homens ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levará a abandonar a Deus, e também não ajuntará para si muita prata e muito ouro. Só um pequeno parênteses aqui. A partir do versículo 15, a gente já pode ver que todas essas coisas o rei Salomão fez. Incrivelmente. Ele conseguiu descumprir todas essas ordenanças, mesmo sendo o rei mais sábio de todos. Ele foi um homem que fez... A primeira ordenança que ele teve, na verdade, foi justamente ir para o Egito, comprar cavalos do Egito. Segundamente, ele teve várias mulheres. Terceiro, ele teve vários carros de guerra. Ele enriqueceu muito e teve muita prata e muito ouro para si. Então, essas coisas são lícitas? Claro, é tudo lícito nesse sentido. O problema é que o rei não poderia tê-lo. O rei não poderia fazer. O rei era o exemplo. O rei era a pessoa que deveria, aos olhos dos homens naquele momento, ser uma pessoa que verdadeiramente representasse uma pessoa extremamente conectada com Deus. Ele não era um sacerdote, mas ele era uma pessoa que deveria governar segundo aquilo que Deus tinha concedido para ele. Então, todas essas coisas simbolizavam, nesse sentido e nesse contexto, que ele não seria um bom rei, porque ele não seria a imagem do rei supremo, soberano. Continuando aqui, quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro, guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia todos os dias da sua vida, lerá a lei para que aprenda a temer ao Senhor, nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. A gente acabou de ler aqui um dos versículos que eu me pauto para ler a Bíblia todos os dias. Que o rei, não que somente o rei deveria ler a Bíblia, mas por ele ser uma pessoa instruída e que tivesse acesso, ele deveria ler a palavra de Deus, ele deveria ler a Torá, ele deveria ler todos os livros sagrados do Antigo Testamento para ser uma pessoa que fosse o quê? Que temesse ao Senhor e assim pudesse ser abençoado por ele e seguir todos os seus mandamentos. Isso vale para nós hoje também. Nós devemos todos os dias nos manter em contato com a palavra de Deus, porque ela trabalha no nosso coração. A Bíblia é uma espada, e não ache que você vai sair ileso todas as vezes que você tocar nessa espada. Muito pelo contrário. A gente não brinca de ler a Bíblia. Todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente faz o inferno estremecer, a gente faz os poderios e as potestades tremerem, porque a palavra de Deus está sendo revelada, tanto para nós quanto para as outras pessoas. Capítulo 18. Direitos dos levitas e dos sacerdotes. Moisés disse ao povo: a tribo de Levi não receberá terras em Canaã como as outras tribos, portanto os sacerdotes levitas receberão sua parte dos sacrifícios oferecidos a Deus. Eles não terão terras, conforme o Senhor Deus prometeu, a parte dessa tribo e o direito de os homens servirem como sacerdotes do Senhor. Quando alguém oferecer touros ou bodes em sacrifícios a Deus, os sacerdotes receberão o quarto dianteiro, as queixadas e o bucho. Receberão também o que for colhido ou preparado primeiro, sejam cereais ou vinho, azeite ou lã, pois o Senhor, o nosso Deus, escolheu entre todas as tribos de Israel para eles e os seus descendentes os servirem como sacerdotes para sempre. Se um levita que estiver morando numa das cidades de Israel desejar ir a outro lugar de adoração escolhido pelo Senhor Deus, poderá ir quando quiser. Ele servirá como sacerdote do Senhor, o nosso Deus, como fazem os outros levitas que estão ali. Receberá a mesma quantia de alimentos que os outros sacerdotes recebem. Além disso, poderá ficar com tudo que a sua família mandar. Condenação de costumes pagãos. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam seus filhos em sacrifícios queimados no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tirem sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faça despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor, o nosso Deus.
Deus promete enviar outro profeta. Moisés disse ao povo: os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos adivinhos que tentam prever o futuro e dos que tiram sortes, mas o Senhor, o nosso Deus, não quer que vocês façam isso. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembrem naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez esse grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido comigo. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens desse profeta, que esse profeta der em meu nome. Estamos aqui já no finalzinho da nossa leitura de hoje, mas essa é uma porção extremamente cara para nós das Escrituras, porque essa porção fala a respeito de Jesus Cristo. Moisés, ele não foi um simples profeta. Moisés, ele não era simplesmente uma pessoa que falava da parte de Deus. Ele foi uma pessoa que nós dizemos que ele é um legislador. Ele é uma pessoa que trouxe uma lei e que cabalmente julgava essa lei diante do povo. O que acontece? Todos os outros profetas, eles não eram legisladores, eles não traziam uma nova lei. Eles simplesmente recebiam da parte de Deus uma revelação que condizia com a lei de Moisés, que casava com a lei de Moisés. Toda a revelação que nós recebemos dos profetas, elas casavam e elas ditavam o ritmo que a lei de Moisés ditava e falava. Os homens levantados por Deus como profetas no Antigo Testamento eram homens que apontavam para a lei de Moisés e falavam: povo de Deus, volta para a lei, volta para a aliança de Deus, não adora ídolos, não façam esculturas e não tentem andar em caminhos que fora do Senhor. Os antigos profetas do Antigo Testamento, eles eram responsáveis por sinalizar que o povo estava saindo fora do caminho de Deus. O que acontece? O Moisés, ele não era um simples profeta nesse sentido. Ele era alguém que vinha da parte de Deus trazendo uma revelação que ele falava o que as pessoas deveriam fazer e viver. Ele trouxe da parte de Deus aquilo que a gente entende não simplesmente como a Torá ou como o Pentateuco. Ele trouxe a grande revelação que pautava e mostrava para as pessoas o que agradava ou desagradava a Deus, como elas deviam se relacionar ou não com o Senhor. E não que os outros profetas não falassem isso, mas com Moisés foi diferente, porque essa revelação que ele teve pautou e pauta até hoje, no caso dos judeus, tudo o que eles fazem para se relacionar com Deus. Quando aqui é mencionado que haverá no futuro, nesse contexto aqui, que haveria no futuro alguém que seria levantado como um outro profeta na mesma estatura de Moisés, não é como os outros profetas. Aqui ele está se colocando no lugar de legislador também, de uma pessoa que traria uma lei para o povo, de alguém que traria uma revelação do mesmo calibre que Moisés trouxe, do mesmo ponto que Moisés estava. Só que nesse caso, Jesus, ele, além de ser um profeta, ele também é um sacerdote. E além de ser um sacerdote, ele também é um rei. Então, Jesus cumpre não somente essa profecia, de ser aquele que haveria de vir para trazer a mensagem do Senhor. E qual é a mensagem do Senhor? As boas novas do Evangelho. Cristo veio para cumprir aquilo que está escrito em Deuteronômio 18, a partir do versículo 14. Que ele é o profeta parecido com Moisés, e não só parecido, mas superior, conforme o livro de Hebreus fala, que trouxe uma nova lei, uma lei pautada não simplesmente nos atos humanos, mas nas intenções do seu coração. Uma lei muito mais severa e muito mais rigorosa do que a lei. Amigos, irmãos, amados, a lei de Moisés comparada com a lei de Cristo é algo menor. Por que é algo menor? Porque na lei de Moisés eu deveria cometer uma ação para ser pecado, basicamente. Na lei de Cristo, o simples fato de eu pensar já é pecado. Isso nos mostra o quanto mais nós somos pecadores. E essa lei é a lei da liberdade. Por que essa lei me liberta? Porque através do Espírito de Cristo, e não daquilo que eu tenho de capacidade na minha própria carne, é que eu consigo obedecer essa lei. Eu não consigo parar de pecar porque eu tenho algum tipo de artimanha
ou algum tipo de procedimento que eu fico 3 horas orando e depois eu faço isso, isso e aquilo. Não. A presença de Deus que foi derramada através do sacrifício de Cristo Jesus, ela, através da pessoa do Espírito Santo que mora em mim, me livra da lei do pecado e da morte. Não quer dizer que ela me deixa sem lei, quer dizer que ela me conduz ao princípio da lei. Quando Jesus ele vai falar no Sermão do Monte, ele vai recitar a lei de Moisés. E ele vai dizer: eis que isso foi dito aos antigos, mas isso é o que eu falo agora. Geralmente o que ele estava falando ali é que o povo interpretava erroneamente a lei de Moisés. E o que Jesus veio foi trazer o ápice da lei de Moisés, a essência da lei. Ele veio trazer, na verdade, o propósito da lei, que era relacionar-se com Deus de uma forma santa, pura e verdadeira. E o espírito da lei é o Espírito de Cristo. Porque quando Moisés viu a Deus, quando Moisés recebeu a revelação de quem era Deus, quando Moisés queria ver a glória de Deus, na verdade ele estava pedindo para ver o Filho. Simples assim. E quando ele viu, e quando ele ouviu, e quando ele recebeu, ele testemunhou de quem era esse Filho. Por isso que a lei aponta para Cristo, porque ele é o único ser humano que perfeitamente cumpriu cabalmente todos os mandamentos, segundo aquilo que era a sua proposta, a proposta de relacionar-se com Deus. Jesus nunca se desligou de Deus em nenhum momento. O único momento que isso ocorreu foi na cruz do Calvário, quando ele levou sobre si mesmo a nossa maldição e o nosso pecado. Amém? Finalizando aqui, falsos profetas, capítulo 20, versículo 20 do capítulo 18 de Deuteronômio. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, que eu não lhe tiver dito nada, ou se falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é a mensagem de Deus do Senhor? Fique sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi a mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Coisa muito diferente do Cristo, que todas as suas palavras, de nenhuma delas jamais uma caiu ao chão. Até mesmo quando ele profetizou sobre a queda do segundo templo, foi assim feito em 70 depois de Cristo. Isso foi uma coisa muito impressionante, porque Jesus ele não falava só das coisas do seu tempo, ele falava das coisas que estariam muito por vir. Ele foi o maior profeta de todos que nós temos na Bíblia Sagrada. Ele é o maior profeta de todos, porque ele é o próprio Espírito da profecia. A pessoa dele, e nele se cumprem todas as profecias, porque Cristo é o alvo da profecia. Cristo é o alvo da nossa vida. Cristo é o alvo do relacionamento de Deus para nós. Por isso que todas as coisas apontam para Ele. Que Deus te abençoe e te espero aqui amanhã novamente e que nós possamos a cada dia mais ser cheios desse Espírito de Cristo que nos conduz à obediência. Muito obrigado.